Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos para estudar a palavra do Senhor, a palavra revelada. O título do nosso estudo de hoje é Verdade Triunfante. Apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançará um clímax glorioso. Apesar de todos os ataques que a Bíblia passou, apesar de todos os ataques que a Bíblia teve, perseguições, queimadas, ela alcançará um clímax glorioso. A obra de Deus, ela triunfará. O Evangelho será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui está as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14:6, que é a mensagem que devemos estar pregando. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará, com Cristo derrotando por completo os poderes do inferno. Cristo sairá vitorioso dessa batalha, e nós sairemos vitoriosos junto com Cristo Jesus. O reino de Deus triunfará. O pecado será erradicado para sempre do universo. Para sempre, o pecado será erradicado. Não existirá mais pecado. Apocalipse capítulo 11 começa com a tentativa de Satanás de destruir a fé cristã e erradicar a crença em Deus. E aconteceu por meio da Revolução Francesa. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos aqui a lição quando as testemunhas foram mortas e as testemunhas ressuscitaram. Mas o capítulo termina com o triunfo do reino de Deus sobre os principados e poderes do mal. O Apocalipse 11 relata que 3 anos e meio a palavra de Deus foi perseguida e foi proibida, e o ateísmo foi proclamado. Mas após os 3 anos e meio, houve uma resolução que liberou a Bíblia Sagrada. O texto encoraja todos os que passam por provas de fogo pela causa de Cristo e sua verdade. Poderemos passar por lutas, podemos passar por dificuldades, mas por causa da verdade, nós venceremos junto com Cristo Jesus. E como naquela época, hoje também não é diferente. Se nós pregarmos a verdade como ela é, se nós pretendermos pregar a palavra de Deus e as reformas que nós precisamos fazer, nós também seremos perseguidos. Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao verso 18, e vamos ver quais os eventos que ocorrem no final dos tempos, ao soar a 7ª trombeta. Verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso aqui é maravilhoso. Nós vemos que o Senhor, Jesus Cristo, reinará pelo século dos séculos. Verso 16. E os 24 anciãos que se encontram situados no seu trono diante de Deus, prostravam-se sobre o seu rosto e adoravam a Deus. Verso 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Por 3 vezes diferentes, somos levados sobre o terreno do 7º anjo. Aqui vemos claramente, amados,
a transferência dos reinos, dos poderes terrenos para aquele que tem o direito de reinar sobre eles. Então, que eventos ocorrem no final dos tempos? Ao soar a 7ª trombeta, transferência dos reinos, dos poderes terrenos para o Senhor vitorioso, nosso Senhor Jesus Cristo. O mal é exterminado e Jesus vence o grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, é transferido os reinos desse mundo, os poderes terrenos, ele é transferido para o Senhor vitorioso. Verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Começando com o surgimento espontâneo de revoluções na Europa, a partir ali da Revolução Francesa. A fúria das nações, umas contra as outras, vem crescendo constantemente. Nós vemos, atualmente, guerras acontecendo. A expressão os que destroem a terra indica a possibilidade de o ser humano aniquilar nações inteiras, ou até mesmo o mundo inteiro no auge da sua fúria. A Europa nunca mais será o que costumava ser antes da Revolução Francesa. Um historiador britânico disse sobre a cruel, Revolução Francesa. Ele diz assim: ainda não temos condições de avaliar todo o impacto da Revolução Francesa no curso da história mundial. Foi um dos eventos decisivos que abriram uma comporta e nas corredeiras que jornaram ainda estamos nadando, às vezes achando difícil manter a cabeça acima da superfície da água. Amados, aqui estão algumas mudanças que a Revolução Francesa trouxe sobre as questões mundiais. A primeira, antes da Revolução Francesa, as guerras eram travadas com mercenários e exércitos profissionais. Foi na Revolução Francesa que a convocação militar geral tornou prática comum. Ponto 2. Como resultado da convocação, exércitos nacionais enormes eram lançados nas batalhas com impressionantes números de baixas. Os Estados Unidos colocaram 16 milhões de homens e mulheres uniformizados na Segunda Guerra Mundial. As baixas soviéticas chegaram a 20 milhões. Ponto 3. O comunismo é um legado recebido da Revolução Francesa. A maioria não mais vencia. Jacques Russell ensinou que uma minoria que sabe o que é melhor para o povo deve se opor à maioria para o próprio bem. Os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor vitorioso. O reino desse mundo vencido, tomado pelo pecado, ele será do nosso Senhor. Jesus Cristo vencerá o pecado. Jesus Cristo vencerá os poderes das trevas. Em nome de Jesus nós seremos vencedores junto com Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! O mal é derrotado. Jesus vence e Satanás perde. A justiça triunfa, a verdade reina. Devemos prestar atenção
a seguinte instrução. Eu quero ler um texto que se encontra no livro Grande Conflito, que diz assim: aquele que é edificado sobre a autoridade do homem será destruído. Tudo que foi edificado em cima da autoridade humana, na tradição humana, será aniquilado, será totalmente erradicado, será totalmente destruído. Mas o que está alicerçado na rocha, o que está alicerçado na imutável palavra de Deus, permanecerá para sempre. O Grande Conflito, página 243. Irmãos, amados, amigos e amigas, o que João viu aberto no céu? João teve uma visão e ele olha para o céu e vê algo aberto. E o que mais ele viu nesse espaço celestial na sua visão? Vamos para Apocalipse capítulo 11, no verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus. Ele olha para o céu, ele vê se abrindo o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Uma vez mais, vemos o templo, vemos o santuário no céu. A arca do testamento é vista no lugar santíssimo. Os trovões, terremotos e grande saraivada representam o poder e a glória do Deus no seu trono. Quem lembra Moisés no Monte Sinai, recebendo as tábuas das leis, recebendo as leis de nosso Deus, ali houve trovões, ali houve estrondos, foi a presença de Deus. Lembra a passagem que Moisés desce com o rosto iluminado da presença do Senhor. Este capítulo de Apocalipse enfatiza a luz que é lançada sobre o mundo pelas Escrituras. A Bíblia em nossas mãos é uma fonte inesgotável de poder e precisamos, amados, tomar posse da palavra do Senhor, tomar posse das Sagradas Escrituras, porque ela é uma fonte de poder para as nossas vidas. Se usada com o poder do Espírito Santo, por isso precisamos clamar ao Espírito Santo para abrir as nossas mentes e os nossos entendimentos, para ter uma clareza de entendimento das Sagradas Escrituras. Embora ela seja mais disseminada do que qualquer outro livro, a Bíblia Sagrada está em a maioria das casas. Para muitos, ela é apenas um livro de prateleira. Isso é triste, amados. Temos a palavra viva, a palavra do Senhor, mas muitas delas estão nas prateleiras. Às vezes, muitas delas servindo de amuleto. Conta-se a história de um homem que controlava um sinal ferroviário antes da era da comunicação eletrônica. Houve uma ruptura nos trilhos e era sua responsabilidade avisar o trem que via naquela direção acerca da iminente tragédia. Houve uma demora na chegada do trem e o sinalizador, ele adormeceu. O trem passou velozmente pelo ponto onde ele deveria estar e aproximando da zona de perigo. O descarrilhamento do trem causou ferimentos em muitos passageiros e a morte do maquinista e de outros tripulantes. Um inquérito foi instaurado para investigar a causa
do acidente, o sinalizador foi interrogado. Você ouviu o trem se aproximando? Perguntaram-lhe. O que você fez ao ele chegar perto do seu posto? De pé sobre os trilhos, de frente para o trem, eu balancei a minha lanterna para frente e para trás. E ele disse, movimentando as mãos para trás e para frente. O juiz chegou à conclusão de que o maquinista não chegou a ver um sinal de alerta tão claro. Ele devia ter dormido sob os controles do trem. Ao sair do tribunal, o sinalizador comentou com um dos seus amigos. Ainda bem que ele não perguntou uma coisa. Ele não perguntou se a lanterna estava acesa. Eu havia dormido e fui despertado pelo barulho do trem, que vinha em minha direção, em alta velocidade. Sim, eu balancei a lanterna, mas não tive tempo de acendê-la antes. Muitas pessoas têm a lanterna apagada. Que nós, cristãos, possamos fazer nossa luz brilhar, alertando o mundo sobre o seu trágico destino. Que façamos a nossa parte em levantar as duas lanternas de Deus. São as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, preparando assim um povo para encontrá-lo. Agora, o que foi visto no céu? Na visão de João, Apocalipse capítulo 11, versículo 19. O que mais ele viu no espaço? João viu o santuário de Deus no céu. Nós precisamos estudar sobre o santuário. Muitas coisas abrirão as nossas mentes se nós entendermos o santuário. Precisamos entender o santuário terrestre com todos os seus sacrifícios. Ele apontava para Cristo. Mas nós precisamos estudar sobre o santuário para nós entendermos sobre o verdadeiro santuário que se encontra no céu. João viu o santuário de Deus aberto no céu. Ele viu também a arca da aliança no santuário. O templo de Deus foi aberto no céu. Ao contemplar o lugar santíssimo, ele viu a arca da aliança. E para os entendedores, para os estudiosos da Bíblia, vai saber o que estava dentro da arca da aliança. As tábuas, as duas tábuas da lei de Deus. No santuário do Antigo Testamento, que era um modelo do original celestial, a glória de Deus era revelada entre duas figuras angélicas na tampa da arca. Eram os querubins. Dentro da arca estava a lei de Deus, as duas tábuas dos 10 mandamentos. Embora sejamos salvos somente pela graça mediante a fé, a obediência à lei de Deus revela se nossa fé é genuína. A lei é a base ou o padrão do juízo. Precisamos entender. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pela lei de Deus. Nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus e recebemos a graça, que é de graça. É um favor imerecido. Mas uma alma que é salva em Cristo Jesus, ela obedece à santa lei de Deus. A lei é a base, a lei é o padrão do juízo de Deus. Como Deus iria julgar o mundo se não tivesse lei? Como Deus iria julgar o mundo se a lei fosse abolida? Deus precisa ter um padrão para o julgamento, e o padrão é a lei de Deus. Deus é justo, mas Ele também é justiça.
Em Tiago capítulo 2, no versículo 12, assim diz a palavra do Senhor: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Existem dois padrões no juízo final: a lei e nossa resposta a Jesus. Não somos salvos pela lei, somos salvos pela fé, como eu já disse, em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, mas nós precisamos obedecer à lei de Deus, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos em Cristo Jesus. Isso se torna especialmente importante no fim do tempo. Tem duas passagens no livro de Apocalipse. O primeiro se encontra no Apocalipse capítulo 12, no verso 17. Apocalipse capítulo 12, no verso 17. Assim diz a palavra do Senhor: irou-se o dragão contra a mulher. Nós sabemos que mulher em profecia é a igreja. Então, o dragão é Satanás. Satanás está irado contra uma igreja, contra essa mulher. E ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Em Apocalipse capítulo 14, no verso 12, assim está escrito. 14, no verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os santos aqui relatados são os fiéis à palavra de Deus, são os fiéis às leis de Deus, são os fiéis que guardam os mandamentos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Somos salvos pela graça, mas uma alma salva, uma vida salva por Cristo Jesus, ela é obediente à palavra de Deus. A fé não anula a lei. Romanos capítulo 3, no verso 31, a palavra do Senhor, a palavra revelada assim nos diz: anulamos a lei pela fé? De forma alguma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Amados, nos impressiona e deve nos impressionar a crer nas profecias bíblicas, porque ela se cumpre. Na certeza que o desfecho do grande conflito, Jesus Cristo, será o vitorioso. E em nome de Jesus, nós também seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Assim como o maquinista, ele adormeceu. A história que eu contei hoje, a ilustração, e ele estava com a sua lanterna apagada. Que nós possamos despertar do sono, que possamos acordar do sono e viver para uma vida espiritual plena em Cristo Jesus, e que as nossas lanternas estejam acesas, e que a luz, que as lanternas, as duas lanternas estejam acesas, o Velho e o Novo Testamento. Que o Santo Espírito de Deus possa nos despertar, nos batizar e vivermos em novidade em Cristo Jesus. Que as nossas lanternas possam estar acesas para naquele dia, quando Jesus vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória,
nós não estejamos dormindo. Estejamos bem acordados, despertos, para receber o reino que o nosso Senhor Jesus Cristo tem preparado para mim e para você. Que a paz do Senhor, que a graça de Cristo esteja comigo e esteja com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.